O Oscar 2019 foi o último dessa década, por isso eu trago agora um top 10 com os ganhadores de melhor filme. Vamos começar com o melhor de todos, 12 Anos de Escravidão, dirigido pelo Steve McQueen e ganhador do Oscar em 2015. 12 Anos de Escravidão traz a história de vida de Solomon Northup, ex-escravo vivendo em Nova York, que acaba sendo sequestrado para trabalhar forçadamente em uma plantação de algodão no sul dos Estados Unidos. Eu lembro que quando o filme foi lançado eu fiz uma crítica para o site do Cine7, o link está na descrição, você pode acessar, comparando o 12 Anos de Escravidão com O Pianista, aquele clássico sobre a Segunda Guerra Mundial do Roman Polanski. Ambos não trazem absolutamente nada novo, você já viu aquela história diversas vezes. Porém, a espiral de horror com que o Steve McQueen trabalha a história, colocando aquilo como um fato natural daquela realidade, é que assusta. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando cada vez mais enojado e, ao mesmo tempo, se perguntando como é que alguém pode submeter uma outra pessoa a tamanha crueldade. Além disso, o 12 Anos de Escravidão traz as atuações da vida do Chiwetel Ejiofor e da Lupita Nyong'o, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. É um filme sem dúvida nenhuma obrigatório. A segunda posição fica com o ganhador do Oscar de 2017 e protagonista do momento mais vexatório da Academia de Hollywood. La La Land. Moonlight, Best Picture. Dirigido pelo Barry Jenkins, o filme acompanha a trajetória turbulenta de um rapaz da infância até a fase adulta. Sem dúvida nenhuma, o Moonlight é o filme mais fora da curva a ter ganho o Oscar principal. Para você ter uma ideia, o orçamento do filme foi de $1,5 milhão de dólares. Tem produções brasileiras, por exemplo, que são muito mais caras. E na época o Barry Jenkins, ele era até então desconhecido, vinha de curtas-metragens e só feito um longa-metragem na carreira. O que impressiona no filme é como são trabalhados assuntos diversos, como o impacto das drogas nas famílias, a violência presente na sociedade americana, a incapacidade das escolas em dialogar e chegar até os jovens, a descoberta sexual, entre outros assuntos. Tudo isso dentro de uma condução sensível e refinada do Barry Jenkins e com uma direção de fotografia primorosa do James Laxton. O Moonlight pode até dar uma derrapada ali no terceiro capítulo, mas mesmo assim é um filme admirável e conta com duas atuações excelentes, do Mahershala Ali e da Naomie Harris. Filme responsável por dar o único Oscar a uma mulher na categoria de melhor direção, Guerra ao Terror leva a medalha de bronze desse top 10. O filme mostra um esquadrão antibombas precisando solucionar diversas situações tensas durante a guerra do Iraque. De longe, o Guerra ao Terror é o melhor filme feito sobre a guerra no Iraque. E olha que não faltaram produções. O roteiro do Mark Boal trabalha muito bem todo o conflito psicológico que vai tomando conta dos soldados naquela situação tensa. E ainda também coloca muitas questões críticas ao porquê daquela guerra. Não à toa, o Jeremy Renner brilhou tanto e conseguiu o melhor papel da carreira com o filme. Além disso, a Kathryn Bigelow tem um domínio técnico impressionante nas cenas de ação, o que nos deixa cada vez mais tenso com o decorrer da história. O Guerra ao Terror é um dos filmes mais subestimados a terem vencido o Oscar, mas sem dúvida nenhuma merece uma segunda chance. Ganhador do Oscar em 2018 e também do Leão de Ouro do Festival de Veneza, A Forma da Água é o quarto colocado dessa lista. Dirigido pelo Guillermo del Toro, a produção mostra o romance entre uma faxineira de um laboratório secreto do governo dos Estados Unidos com um ser resgatado na Amazônia. A Forma d'Água pode não ser um clássico do cinema, é verdade, mas ainda assim é um filme adorável. Muito disso se deve à paixão, ao amor que o Guillermo del Toro tem pelos filmes de fantasia, por todo esse cenário da ficção científica. E aqui ele atinge o máximo disso com essa bela homenagem ao monstro da Lagoa Negra. Além disso, A Forma d'Água é uma produção antenada com seu tempo, porque aborda a necessidade de diálogo entre os opostos e é um pedido de tolerância ao mundo inteiro.
Por fim, é o filme mais bonito entre os ganhadores do Oscar, principalmente em termos de design de produção e também figurinos. Fora que tem muita coragem, porque os protagonistas da história do Romance Impossível é uma garota muda e um monstro da Amazônia. O artista foi o ganhador do Oscar 2012 com uma homenagem ao cinema mudo. O musical, dirigido pelo Michel Hazanavicius, mostra a história de George Valentim, um astro da era muda do cinema que começa a perder espaço com a chegada do som às produções de Hollywood. A bem da verdade é que o artista é um filme inofensivo. Ele diverte e entretém durante aquelas 2 horas de maneira extremamente satisfatória, traz um casal de protagonistas com muita química e ainda tem o acréscimo do cãozinho, que dá um show de atuação, por incrível que pareça. Tem 2 sequências memoráveis, a primeira do cabide e depois a dança da sequência final, fora toda a reconstituição de época daquela Hollywood dos anos 30, 20, que é muito bonita e bem feita. Pode até ter sido superestimado durante a temporada de premiações, mas mesmo assim é um passatempo para lá de agradável e não é nenhum absurdo ter vencido o Oscar. Birdman foi o ganhador do Oscar em 2016 e aqui na lista ele fica na 6ª colocação. Dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu, a produção traz o Michael Keaton interpretando um ator em decadência, após ter alcançado grande sucesso vivendo um super-herói nos cinemas. Ao tentar uma última chance no teatro, ele acaba assombrado pelo fantasma do personagem e entra em crise. Talvez você esteja se perguntando por que eu demorei tanto para colocar o Birdman nessa lista. É verdade, eu acho incrível o trabalho do Iñárritu na direção, a construção daqueles planos sequências, junto com a direção de fotografia do Emmanuel Lubezki, essa parceria que é fenomenal, formidável, e que eu acho que aqui no Birdman alcançou o auge da criatividade. Você tem um ótimo elenco, o Michael Keaton no melhor papel da carreira e algumas sacadas críticas ácidas que o roteiro tem são excelentes. Porém, eu acho o filme extremamente arrogante, porque ele atira para todos os lados, principalmente no público, na crítica e também nos executivos de Hollywood. Porém, parece incapaz de olhar que o próprio Birdman faz parte das engrenagens de Hollywood, que os integrantes dele também fazem parte dessa indústria que eles tanto criticam. Afinal de contas, a mesma Fox que o distribui sonha com os milhões de X-Men. Já o Michael Keaton estaria meses depois em O Homem-Aranha de Volta ao Lar. E para conquistar a academia e ganhar o Oscar, é preciso uma campanha milionária em que a arte fique em segundo lugar. Nesse ponto, Birdman não toca. Essa hipocrisia do Birdman é que realmente me incomoda. Talvez daqui a algum tempo eu dê uma segunda, terceira chance para ele e mude a minha visão, mas até agora não tá descendo. Falando no Michael Keaton, ele tá de volta. Ele ganhou o Oscar em 2016 por Spotlight, Segredos Revelados. O filme conta a história da investigação feita por um grupo de jornalistas de Boston que descobriram diversos casos de abusos sexuais cometidos por padres da Igreja Católica. O Spotlight ele vai na contramão da ousadia do Birdman, mas o feijãozinho com arroz cumpre com perfeição o objetivo do filme. O roteiro é preciso, a montagem é impecável e não complica a história e os atores estão ótimos. Verdade que o diretor Tom McCarthy podia ter dado uma incrementada, criado uma cena memorável, mas é tudo tão bem feitinho e a história é tão importante que esses problemas ficam em segundo plano. Dirigido pelo Ben Affleck, Argo ganhou o Oscar de melhor filme em 2013. O filme mostra o resgate feito pela CIA de um grupo de americanos escondidos em uma casa durante a Revolução Iraniana. Agora cá entre nós, o Argo não é para tanto, ele é um super cine de luxo no máximo, com bons atores, muito bem feito, mas que acabado ali a sessão, você mal lembra o que aconteceu, você depois esquece tranquilamente do filme. Só não revoltou mais a galera na época do Oscar, porque sinceramente os concorrentes daquele ano não eram também grandes coisas assim.
O 9º colocado dessa lista vem do Oscar 2011. Eu tô falando do britânico O Discurso do Rei. O filme do diretor Tom Hooper mostra como o recém-coroado rei George VI luta para superar problemas na fala com a ajuda do fonoaudiólogo Lionel Logue. Dizer que O Discurso do Rei é uma bomba é um exagero tremendo. É um filme que tem as suas qualidades, principalmente no elenco, com destaque, é claro, para o Colin Firth. A direção de arte, figurino, tudo é muito bem cuidado. A história, ela é agradável, você consegue assistir tranquilamente, sem se irritar, em 2 horas. Por outro lado, a direção do Tom Hooper, ela acaba negativamente chamando a atenção, porque ele tenta criar alguns ângulos tão rebuscados, sem a menor suavidade, querendo colocar de qualquer maneira para o espectador de que, olha, o rei George VI está incomodado de estar ali, ele não está se sentindo bem, é uma relação chata de algum modo ali para ele, e isso vai desgastando ao longo da história. Eu acho que esse é o grande ponto fraco do filme. No final das contas, O Discurso do Rei passa de ano raspando, mas passa. Sim, senhoras e senhores, o pior vencedor do Oscar de melhor filme nessa década é de 2019. Eu tô falando de Green Book, o Guia. Com direção do Peter Farrelly, o filme mostra a jornada de um pianista negro que contrata um motorista branco para levá-lo por uma turnê no sul dos Estados Unidos. Sinceramente, esse filme eu nem consigo dizer que ele é bom, no máximo é regular. A produção é tão burocrática que, sinceramente, qual é a grande cena que ele tem? Qual é a cena memorável que entra para a história do cinema? Na boa, nenhuma. A única coisa que realmente vale no filme, que não torna ele insuportável, é o trabalho tanto do Viggo Mortensen quanto do Mahershala Ali. Fora que a questão racial, a forma como ele bate no filme do homem branco indo salvar a pele do negro, ela me passa uma coisa assim meio datada, antiga, defasada, que não está em diálogo com os dias atuais. E isso se reforça ainda mais quando a gente vê a equipe do filme que sobe ao palco para receber o prêmio sendo composta, em sua maioria, por homens brancos. A sensação que eu tenho é que o Green Book poderia ter ganho o Oscar da mesma maneira nos anos 50, nos anos 60, nos anos 80, que pouco teria diferença, o que é inadmissível quando a gente pensa todo esse mundo complexo que a gente vive em 2019, em pleno século XXI. É isso, essa foi a cobertura do Cine7 do Oscar 2019. Eu agradeço imensamente por todos vocês que acompanharam esses videocasts desde lá de setembro até a noite do Oscar. A gente teve recorde de audiência, recorde de inscritos. Muito obrigado a todos vocês. A partir da semana que vem eu começo um novo especial. Vou trazer a filmografia de grandes nomes do cinema de antigamente e também do cinema atual. Eu começo com a Capitã Marvel, a Brie Larson. Então não perca, sexta-feira às 11 horas da manhã, horário de Brasília, eu tô de volta com um novo videocast. Até a próxima, tchau!